Olá, eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências, sou uma mulher negra, cabelo cacheado, usando um óculos e uma blusa escrito Todos juntos por uma educação inclusiva. A aula de hoje é sobre estrutura e dinâmica da Terra. Quando a gente escreve Terra com letra maiúscula, a gente está falando da Terra que nos abriga, do nosso planeta, do planeta Terra. E Terra com letra minúscula, a gente está falando do solo, ok? Então hoje a aula é com T maiúsculo, porque a gente vai falar sobre o planeta Terra, a estrutura, como ele é formado, a dinâmica desse planeta. Dinâmica, professora. O que é dinâmica do planeta? Dinâmica são as transformações que o planeta sofreu e sofre durante todo o tempo dele, por volta de 4,6 bilhões de anos de formação, certo? Então, primeiro a gente vai falar sobre a estrutura do planeta, o formato do planeta. A gente sabe que a Terra é assim, né? Agora, quando você olha essa Terra assim, esse globo aqui terrestre, você vai dizer para mim que a Terra é redonda. Plana nunca, tá, gente? Não é plana. Mas aí você vai dizer, professora, a Terra é redonda. Não, a Terra tem um formato geóide. E o que significa isso? Significa que ela é levemente esférica, mas ela é achatada nos polos. Olha a diferença quando algo é achatado nos polos, tá vendo? Então a Terra é exatamente assim. Ela é levemente achatada nos polos, com uma curvatura no equador. Aqui a gente pode ver o equador aqui, ó, bem destacado. Então, a Terra tem esse formato geóide. A gente está acostumado a ver o planeta assim, ó, com essa estrutura, com essa esfera bem lisinha e perfeita. Mas será que ele é esse mesmo? Olhem aí. Esse aí é o formato que mais se aproxima com o formato real do planeta, certo? Tendo aproximadamente um raio de 6.380 quilômetros, sendo essa distância aproximada da superfície ao centro da Terra. Agora, a gente está acostumado a ver o planeta Terra do lado de fora, né? Quando você olha para o globo terrestre, você vê aqui, ó, os continentes, os oceanos. Mas como é o planeta por dentro? E é isso que a gente vai ver agora. Olha só, nós podemos dividir o planeta em 3 diferentes camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta terrestre ela tem entre 8 a 40 quilômetros. O manto superior tem por volta de 600 quilômetros. O manto inferior, 2.250 quilômetros. O núcleo externo, 2.250 quilômetros. E o núcleo interno, 1.300 quilômetros. Vamos ver um pouquinho sobre a crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada externa e também mais fina, considerando que existem 2 tipos de crosta terrestre: a crosta oceânica e a crosta continental. A espessura da crosta oceânica, que forma o fundo dos mares e oceanos, varia entre 5 a 12 quilômetros. Já a espessura da crosta continental, que é a parte que forma os continentes e onde encontramos as cadeias montanhosas, pode ter entre 30 a 80 quilômetros. A crosta terrestre é formada por rochas em estado sólido. Em geral, essas rochas não ficam expostas, porque elas estão cobertas pelo solo, pelos oceanos e também por sedimentos, como a areia da praia, as dunas. Agora, essa crosta fica em cima de quê? A crosta, ela fica em cima do manto. O manto é a camada com espessura média de 2.900 quilômetros. No manto, as temperaturas variam entre 100 graus, próxima da crosta, e 3.400 graus Celsius, próximo ao núcleo. Na parte mais profunda do manto, os materiais apresentam consistência pastosa.
devido às elevadas temperaturas. Esses materiais são formados por rochas derretidas, uma mistura conhecida como magma. Olha só, observem aí que o manto, ele é móvel. Observem esse movimento que o manto faz. Essa diferença de temperatura, ela causa esse movimento dentro do manto, certo? Que pode mover as placas, né, lá da crosta terrestre. Guardem isso aí. Depois do manto, nós vamos ter o núcleo. O núcleo é a camada mais interna da Terra. É um núcleo que tem aproximadamente 3.500 quilômetros de raio, sendo formado de ferro e níquel. É uma região submetida a grandes pressões, com aproximadamente 5.000 graus Celsius de temperatura. O núcleo pode ser dividido em duas partes: o núcleo externo, em estado líquido, e o núcleo interno, com o material no estado sólido. Gente, olha só, a superfície da Terra pode ser dividida em regiões, em ambientes, de acordo com as suas características. A gente pode ver isso aí, ó, olha só. Então, a superfície da Terra, ela vai ser dividida em litosfera, que é a camada formada pela crosta terrestre, e a porção mais externa do manto. De consistência rochosa, ela forma os continentes, o relevo submarino e as ilhas. Já a hidrosfera é formada pelas águas oceânicas, as águas continentais, incluindo também os aquíferos subterrâneos. Então, o conjunto de toda a água do planeta se chama hidrosfera. E a atmosfera é a camada de ar que cobre a Terra. A superfície da Terra é a região onde ocorre o contato e o interrelacionamento entre esses três ambientes, formando a biosfera, ocupada pelos seres vivos, que corresponde ao conjunto de todos os biomas e ecossistemas do planeta. Agora, no início da aula eu falei para vocês que a Terra é dinâmica e que vem sofrendo transformações. Que transformações são essas, gente? A litosfera, ela é formada de... Eu falei para vocês que ela é a crosta terrestre com uma parte do manto. A gente tem a teoria chamada de teoria das placas tectônicas, que diz que a litosfera ela é formada por placas. Essa aqui são as placas. Nós fizemos aqui para vocês as placas. Então, essas placas tectônicas seriam essas placas que seriam soltas, certo? Que estariam flutuando sobre o manto, soltas. Nós temos aqui a placa sul-americana, onde está aqui o Brasil, estão vendo? A placa africana, a placa euroasiática, a placa norte-americana, indo-australiana. Essas aqui seriam as placas tectônicas. Observem que essas placas têm divisões. Elas não estão inteiras, certo? Elas não estão inteiras, elas têm as divisões. Essas divisões são marcadas aqui, ó, por essa linha amarela e vermelha. A teoria da deriva continental admite que os continentes estariam em longo e constante movimento, unindo-se e separando-se ao longo do tempo. Estima-se que há 225 milhões de anos, esses continentes formavam um só, a Pangeia, e foram se separando ao longo de milhares de anos que a Terra tem, até formar os continentes atuais, certo? Isso você está vendo aí nessa imagem. Estima-se que o afastamento dos continentes africano e sul-americano ainda estão ocorrendo cerca de 1 centímetro por ano atualmente. Agora, professora, você tem provas disso? Você está falando, mas você tem provas disso? Tenho. Olhem aí. A teoria da deriva continental está fundamentada pela existência de fósseis semelhantes de animais e plantas que existiam e foram encontrados em diferentes continentes. Outra evidência é encontrar o mesmo tipo de rocha em continentes diferentes. Então, vocês podem ver aí esse colorido, esse verde, o azul, é onde os fósseis
foram encontrados, tá, ao longo do tempo, provando que um dia os continentes estavam bem próximos. Observem aí o mapa mundi. Vocês podem observar esse contorno da América do Sul e a África, que eles se encaixam quase que perfeitamente? Por que será que isso acontece? Vocês podem pegar uma folha de papel vegetal, fazer o contorno do mapa mundi, dos continentes, né, dentro do mapa mundi, e depois tentar encaixar esses continentes. Vocês vão ver que esses continentes, eles se encaixam quase que perfeitamente. Essas placas tectônicas, elas estão sobre o manto. E eu falei que o manto, ele tem movimento. Então, ele acaba movimentando elas e elas acabam levando os continentes juntos, certo? Agora, essas placas também, o movimento dessas placas também geram outras consequências, como o terremoto e os vulcões. Olha só, quando as placas se movimentam, elas vão se chocar uma com as outras, elas vão deslizar uma perto das outras, e isso vai causar vibrações. Essas vibrações acabam movimentando o solo e causando os terremotos. Os terremotos, eles são causados exatamente pela movimentação dessas placas, certo? Vai ter sempre o epicentro. O epicentro, que a gente pode ver aí nessa figura, é o início, onde o início do abalo sísmico é o epicentro do terremoto. Uma figura que eu trouxe muito legal para mostrar para vocês é que em países onde os terremotos acontecem constantemente, os prédios eles já vão tendo estrutura, uma engenharia para que os abalos não os derrubem. Olha só esse aí, ó. Um prédio não tem a estrutura e no outro tem essa estruturazinha aí, ó, embaixo, que ela absorve o impacto e faz com que o prédio se movimente bem menos durante o terremoto. Só terremoto, professora? Não. As placas tectônicas estão sobre o manto. Então, o manto, ele tem o quê? Magma. Quando a pressão no manto aumenta muito, esse magma, ele vai subir para a superfície. E aí, quando o magma sobe para a superfície, a gente chama ele de lava. As lavas, elas saem geralmente de vulcões, certo? Então, a gente vai ver aí, ó, que um vulcão ele vai ter sempre uma estrutura formada pela saída do magma e gases na superfície. Apresenta uma abertura, a cratera por onde o material é expelido e um cone formado pelo acúmulo de rochas originadas pelo resfriamento da lava. Essas rochas são chamadas de rochas magmáticas. E os vulcões também lançam cinzas que alteram a atmosfera. A gente vai ver nesse vulcão nosso aqui, ó, a nossa chaminé, a cratera, certo? E a gente vai fazer esse vulcão entrar em erupção. Como, professora? Agora preste atenção e anota aí. Para você colocar um vulcão em erupção, você vai precisar de vinagre, sabão, bicarbonato de sódio e um corantezinho para dar uma coisinha legal, uma corzinha legal aqui, certo? Então, vamos lá? Olha, então vou botar o bicarbonato aqui. Vou botar tudo para ficar uma coisa bem legal. Ó, vou virar aqui o vulcão na parte mais legal. A partezinha aqui mais legal, para ficar mais bonitinho. Botei o bicarbonato. Vou misturar o sabão. Vou dar uma misturada aqui, tá? Vou dar uma misturada. Tá? Gente, olha só, vou lembrar para vocês o seguinte,
Essa experiência é muito legal. Dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa. Você pode comprar bicarbonato, vinagre, né, usar o sabão, mas tem que fazer com adulto junto, tá? Tem sempre que fazer tudo com a supervisão de um adulto. Eu mexi aqui bem. Agora, vou calçar uma luva para a gente poder mexer no vinagre, tá bom? E vou também tirar isso tudo daqui, porque aí chega o momento da bagunça, certo? Chega o momento da bagunça, vou tirar nossas placas tectônicas. Então, vamos lá. Vou colocar o corante para ficar o quê? Uma cor vermelha. Eu usei vermelho, mas se você quiser fazer o seu vulcão azul, verde, cor de abóbora, o vulcão é seu, tá? Fica à vontade aí, se diverte. Ciência também é muito divertido, certo? E vou mexer de novo, só para dar emoção, porque eu sei que vocês estão esperando. Agora é a hora do vinagre, certo? Mas antes, eu vou virar para vocês verem o cone do vulcão novamente e como acontece essa erupção aí, certo? Vou chegar aqui para frente para não fazer bagunça. E vamos lá. Prestem atenção aí, hein? Será que vai dar certo? Isso! Ó, que lindo! O vulcão. A lava vulcânica tem uma temperatura muito alta, tá? Então, ela sempre que um vulcão entra em erupção, ele sai devastando tudo ao redor dele. O interessante dessa nossa experiência é que ela libera um gás chamado dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é também liberado pelos vulcões, tá? O CO2, ele está no ar, é o gás do efeito estufa, mas também é liberado pelos vulcões, certo? Agora, tem vulcões ativos no mundo, professora? Olhem aí. Esse é o Kilauea, é um vulcão ativo no Havaí. O Tungarua, que é um do Equador. O Sakurajima, no Japão. Agora, observem aí o mapa dos vulcões e vocês vão ver que a maioria dos vulcões estão bem no limite das placas, certo? Bem entre uma placa e outra, provando que essa é a saída do magma do manto. Agora, tem algumas exceções onde essa pressão do manto é bem grande e que a lava ela sai na superfície bem no meio das placas. Observem as placas africanas que têm os vulcões bem juntinhos. São exemplos disso, tá? De algumas exceções onde a pressão do manto é grande e que forma os vulcões. Temos vulcões no Brasil? Temos, só que não ativos. Tá bom? A gente tem vulcão no Brasil, sim, mas vulcões que já estão há muito tempo sem nenhuma atividade, então a gente diz que são vulcões inativos, certo? E temos terremotos no Brasil? Não, né, gente? Por quê? Porque o Brasil ele está situado bem em cima de uma placa tectônica. Então foi isso, espero que tenham gostado, não façam bagunça em casa, mas façam a experiência do vulcão com seus responsáveis, tudo bem? Continuem estudando, não desistam, tudo vai passar. Tchau, tchau!